João Paulo Capelanes. Boa noite, Capê, como é que anda? Tô andando bem, Soler. Abraço pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. 1h15 da madrugada vai marcar o quintal. Você tá bem, Soler? Tô tranquilo aqui, já quero saber o que o nosso espião, João Paulo Capelanes, pôde perceber hoje no treino da Sérvia, o que já conseguiu coletar de informações, o que a gente pode esperar deste primeiro adversário da seleção brasileira no Catar. Ô, Soler, vamos lá. Primeiro, um abração especial pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Aqui 1h15 da madrugada. Estamos ao vivaço na Rádio Bandeirantes. E, Soler, eu queria falar uma coisa, cara. Eu tô muito surpreso com essa seleção da Sérvia. Só que aí eu vou falar pra você, negativamente falando. Hoje eu fiz bastante coisa aqui no Catar e eu tive a oportunidade de ir até o treino da seleção da Sérvia, cara, que fica literalmente na frente da seleção brasileira. A seleção brasileira estava treinando no Al Arabi, que é o ambiente que a seleção fica alojada. Você literalmente atravessa, entre aspas, a faixa de pedestres, que não é que existe uma faixa de pedestres que nem a nossa. É como se fosse uma lombadinha que caracteriza a faixa de pedestres. Você atravessa essa faixinha, entre aspas, e você chega onde está alojada a seleção da Sérvia. E por que eu falei que eu tô, talvez, negativamente surpreso? Eu não sei se você concorda, Soler, mas se a gente for comparar no papel, que não entra em campo, a seleção da Sérvia de 2018, que perdeu para o Brasil na fase de grupos de maneira tranquila, o Brasil jogou, sossegado, Paulinho fez gol, o Brasil desfilou, foi tranquila a partida. Se a gente for comparar aquela Sérvia com a atual Sérvia, a gente consegue falar pelo menos aí uns 6, 7 jogadores que atuam em grandes ligas, jogadores que jogam em grandes clubes do futebol europeu. E aí eu acompanhei a entrevista coletiva de dois atletas, Nikola Milenkovic, que é zagueiro da Fiorentina, titular absoluto, e o Darko Lazovic, jogador um pouco mais experiente, 32 anos, joga no Verona da Itália. E eles ficaram praticamente 30, 35 minutos respondendo nossos questionamentos. E eu fiz questão até de questionar essa situação envolvendo o favoritismo, se eles entendem que a seleção brasileira é muito superior, ou se dá pra jogar, ou se dá pra competir, ou até se dá pra ganhar. E eles jogando totalmente o favoritismo para a seleção brasileira, colocando que de fato eles têm qualidade, mas que ainda eles não falaram nessas palavras, né? Mas não estão no mesmo nível da seleção brasileira. Basicamente, o Milenkovic, que é zagueiro da Fiorentina, falou que a seleção brasileira talvez tenha o melhor ataque do mundo, que é uma seleção muito equilibrada, individualmente, talvez até na Copa do Mundo com as melhores peças, só que o coletivo não pode encaixar. E ele acredita muito no coletivo forte da seleção da Sérvia para quem sabe surpreender, mesmo sabendo que é muito difícil. Eu fiquei aproximadamente aí uns 20, 25 minutos conversando com um jornalista sérvio, logo depois da entrevista coletiva desses dois atletas. E eu até perguntei, falei, cara, eu esperava um outro tipo de postura dos atletas da Sérvia, porque eles vêm de uma ótima eliminatória, eles vêm aí de 4 resultados muito positivos, é bem verdade que tirando alguns amistosos, que não dá pra gente considerar tanto, por mais que seja jogo oficial, os jogadores estavam assim, totalmente compreendidos em relação à potência, ao tamanho da seleção brasileira e fizeram até questão de ressaltar que a seleção brasileira não é uma das favoritas ou talvez a principal favorita para o Hexa à toa, né, Soler?